Só, que série que é pra fazer agora, hein? Garoto, faz 4 séries de 15 aí. Você está ouvindo o podcast 4 de 15. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o professor Yuri Motoyama e eu só vim fazer uma abertura aqui porque este programa é um programa diferente. Nós fizemos uma gravação em colaboração, um collab, que está na moda agora, com o nosso querido canal da Daisy Mota, que é o Ciência do Exercício. Então, a Daisy, ela reuniu aí pessoas para falar sobre um tema muito interessante, que é hipertensão em exercício. E não contente em fazer essa reunião, aí ela chamou o nosso querido Douglas Soares, que é o Mr. Nice Guy da Educação Física, que você já conhece, já participou aí, eu nem sei contar quantos episódios aqui no 4 de 15, para a gente falar sobre um artigo, uma revisão sistemática que foi publicada recentemente. Então nós vamos conversar aqui com dois autores desse artigo, que é o Rodrigo e o Vinícius, eles vão se apresentar aqui no programa, sobre esse tema mais do que importante, que é exercício para controle da pressão arterial, tá? Antes de entrar no episódio, eu só quero dar um abraço aqui e deixar uma menção honrosa. O Instagram do 4 de 15, ele tava pertinho de 4.000 seguidores, que não é muito comparado aí com os Instagrams que a gente tem por aí, mas eu sempre penso que são 4.000 pessoas ou profissionais que concordam, que pensam como a gente, né, que são preocupados com a educação física ou com a prescrição do exercício baseado em evidências, são preocupados com a saúde. Então eu fico muito feliz. E eu falei que quando a gente chegasse no 4.000, no 4K, eu iria fazer uma menção aqui no programa. E aí, a Loreana, que eu acabei de citar ela no episódio passado de imunologia com o Zeca, ela foi lá, pegou todos os perfis que ela tinha acesso e foi curtindo, que faltava pouquinho. Tipo, tava 4.998. Aí ela foi clicando, e aí ela conseguiu chegar na marca dos 4.000. Então eu vou deixar aqui o salve, um beijão pra Loreana, que é a nossa parceiraça aí. E ela é o nosso seguidor 4.000. Na verdade, ela é nossa seguidora já, né, no Instagram, mas ela conseguiu fazer uma gambiarra lá pra também ser a 4.000. Então, beijão, Loreana, valeu. E agora vamos para este episódio que está sensacional. Fala, gente, hoje nós estamos aqui num episódio especial, onde nós vamos comentar aqui, trazer alguns autores de um artigo que foi publicado recentemente, que ele avaliou o efeito do treinamento combinado, né, treinamento aeróbio, treinamento de resistência, uma revisão sistemática com meta-análise e meta-regressão. E para comentar sobre esse artigo e a gente fazer, né, uma conversa em cima desse artigo, nós temos aqui pessoas especialíssimas. Primeiro aqui a mãe de toda essa roda de conversa aqui, que abriu as portas da casa pra gente tomar esse bate-papo. Daisy, dá um alô aí, se apresenta pro pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Para mim é uma honra estar aqui com o Yuri e esse grupo de peso, né, Yuri? Muito bom, grupo de peso mesmo. E aí o nosso Mr. Nice Guy da Educação Física, o homem que tá cada dia com a barba maior, Douglas Soares. Olá, bom dia, pessoal. Vamos aproveitar o momento e vamos desconstruir muita coisa. Tá frio aí, Douglas? Tá frio ali, hein? Hoje tá frio. Eu tô com um casaquinho mais ou menos, mas tá ok. E agora vamos para os autores do artigo, né? O pessoal que trabalhou aí nesse artigo. Então, primeiro o professor Rodrigo. Rodrigo, prazer, obrigado aí por participar dessa conversa. Olá, pessoal. Então, sou o Rodrigo, né? Eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança e dos programas de pós-graduação em Cardiologia e em Ciências do Movimento Humano. Então, um prazer estar aqui com vocês e poder, acho que, disseminar um pouco não só do nosso estudo, mas eu acho que da importância da prática de diferentes tipos aí de exercício no contexto da prevenção e tratamento da hipertensão. Boa! E o último e não menos importante,
último aqui na apresentação, mas primeiro na autoria, né? Que é o professor Vinícius. Vinícius, um prazer aí ter você também com a gente. Se apresenta aí pro pessoal. Prazer. Obrigado pelo convite, né? Então, eu sou Vinícius Malschneider, sou aluno de doutorado aqui do Programa de Ciências da Saúde, né, do PPG da Cardiologia da URGS. Hoje a gente vai comentar então um pouquinho mais do artigo, né, que eu elaborei no meu mestrado, né, nesse mesmo PPG. Muito bom. Então vamos aqui abrir a roda para a gente fazer perguntas, e acho que é o principal, a gente conseguir trazer da linguagem científica, né, para as pessoas entenderem qual que é a importância de um estudo desse. Eu acho que até vale a pena a gente começar para um dos dois aí perguntando qual que é a importância de um estudo desse para a população de uma maneira geral. Bom, acho que eu posso aí começar falando em nome do nosso grupo de pesquisa aqui. A gente tem uma equipe bastante qualificada aí, que há aproximadamente aí 7, 8 anos a gente vem tentado ter um entendimento melhor das melhores estratégias de manejo da pressão arterial, e isso envolve diferentes cenários, né? A gente tem essa condição que é a hipertensão arterial como uma condição clínica muito prevalente, muito relevante, acho que no contexto de prevenção e tratamento de doença crônica. E a gente tem, acho também, acho que na atividade física, não só no exercício físico, que é o tipo principal que a gente acaba estudando, mas também em outros tipos de atividade física, uma potencial ferramenta, acho que não farmacológica, não só para prevenir essa condição, mas também para auxiliar no contexto do tratamento da hipertensão. Então a gente tem, acho que atualmente, um nível de evidência científica bastante satisfatório, ainda com bastante lacuna a ser preenchida para fortalecer esse nível de evidência, mas sem nenhuma dúvida, né, a prática regular de diferentes tipos de atividade física, ela parece ser super interessante para pessoas com hipertensão arterial. Uhum. Isso mesmo considerando que o benefício direto, que é esse controle, essa redução crônica da pressão arterial, nem sempre ocorra, porque especialmente quando a gente fala em treinamento combinado, né, que é o foco desse nosso estudo, os benefícios que a gente tem num contexto mais amplo, tanto do treinamento de força quanto do treinamento aeróbico, eles tendem a beneficiar qualquer pessoa, né? Então a gente tem benefícios funcionais, né, benefícios psicológicos que vão nos auxiliar e certamente vão impactar positivamente na vida dessas pessoas. Falando do artigo, né, especificamente, a ideia é olhar para os benefícios desse modelo de exercício, né, esse modelo mais completo, digamos assim, que complementa benefícios clássicos do treinamento aeróbico e de força, que a gente chama de treinamento combinado, treinamento concorrente. A ideia é enxergar o quanto, né, a literatura atual nos mostra em termos de potencialidade desse tipo de treinamento, e enxergar também algumas características quanto à dosagem, tanto do treinamento de força quanto do treinamento aeróbico, que podem impactar mais ou menos numa potencial magnitude de redução da pressão arterial. Uma dúvida que eu tive é assim, por que vocês escolheram o treinamento combinado? Então, assim, né, desde antes da criação do nosso grupo, na verdade, a minha formação pessoal na área de mestrado, doutorado, eu sempre me interessei muito por treinamento. Comecei estudando treinamento com uma perspectiva muito mais de desempenho, o que me deu, acho que, um entendimento de manipulação de variável. Eu tinha interesse muito grande, gostava de estudar efeito de interferência, a ordem de realização, porque acho que desde muito cedo, muito antes até de entrar na educação física, uma pessoa que pratica regularmente treinamento físico, exercício físico, percebe que treinamento aeróbico e treinamento de força traz benefícios complementares. Então isso eu acho que eu não tenho nenhuma dúvida que todas as pessoas que conseguirem aderir a um programa de treinamento combinado deveriam fazer, porque o que tu colhe de benefícios, quando tu complementa, né, benefícios talvez mais cardiorrespiratórios e neuromusculares, né, dando exemplo do aeróbico mais tradicional e do treinamento de força mais tradicional, isso impacta em N componentes, não só de saúde como de desempenho. Obviamente o treinamento é um mundo, né, a gente tem
infinitas combinações de treinamento, e isso por muito tempo despertou a minha curiosidade. E ao longo do doutorado eu acabei migrando, talvez até por um pouco de frustração de não conseguir estudar o alto rendimento na população que eu gostaria de estudar, que são os atletas de alto rendimento. É muito difícil fazer pesquisa no mais alto rendimento, né? A gente chega ali em pessoas fisicamente ativas, universitários, a gente tem muita pesquisa, né, dentro das nossas próprias instituições de ensino. E por já estar trabalhando, eu comecei a perceber que, enfim, o exercício impacta muito em saúde, em desfecho mais clínico, desfecho mais funcional. Esse interesse com treinamento de força e hipertensão, ele já tinha sido despertado lá atrás, quando a gente começou a trabalhar em projetos de extensão e começou a atender também estágio fora da universidade em contexto de academia. E nisso o treinamento concorrente se tornou uma coisa bastante presente, assim, desde sempre, porque é difícil tu considerar uma intervenção que funcione de maneira mais ampla se tu não oferecer tudo que o treinamento pode trazer de benefício. Por mais que a gente tenha na linha do exercício e hipertensão um nível de evidência muito maior para o treinamento aeróbico do que para o treinamento de força ou resistido, né, que é o termo mais clínico assim, que a gente encontra, é difícil tu olhar para uma pessoa com a necessidade de fazer treinamento só para melhorar sua pressão arterial. Então, num contexto, acho que mais olhando por todo, é o modelo de treinamento físico estruturado que eu acho que boa parte das pessoas do nosso grupo e também de fora acreditam que seja o melhor modelo de treinamento físico. Então, acho que a gente já teve outros estudos prévios, eu acabei fazendo meu doutorado também, né? Então, fiz TCC, mestrado, doutorado, pós-doutorado, todos esses momentos de formação, estudando os benefícios do treinamento combinado, e aí já desde o doutorado voltado para a parte de pessoas com hipertensão. E eu acho legal, porque na prática, se você for ver fora do âmbito estético, o combinado faz muito sentido, né? Eu estava gravando uma pauta faz pouco tempo sobre exercício e sistema imune. Se você fizer o treinamento de força, tem algumas vantagens, mas aí se você olha para trás, tem o aeróbio lá que vai te trazer outras vantagens. Você tem que fazer o treinamento aeróbio, mas aí se você combinar os dois, eu acho que hoje em dia faz muito sentido quando a gente tá falando de saúde, né? A gente tem dois universos aí de vantagens. Certamente, assim, quando a gente olha a prevalência de hipertensão num contexto de idade biológica, cronológica, a gente percebe, né, que a prevalência aumenta à medida que a gente envelhece. E aí, do ponto de vista de conservação de aspectos funcionais do treinamento de força, ele é inevitável, eu diria, para uma pessoa que quer ter uma boa saúde, né, conservar funções importantes do dia a dia, né, carregar objetos, sentar e levantar, né, enfim, coisas básicas que a gente faz todos os dias, levantar da cama, ir no banheiro, sentar na mesa, né, e às vezes fazer algumas tarefas do dia a dia que são de curta duração. E, obviamente, né, o sistema cardiovascular é o sistema central de tratamento de doença crônica, né, prevalência de mortalidade no Brasil e no mundo número 1, vai continuar sendo doença cardiovascular, e aí tu tem um tipo de treinamento que estimula, que treina esse sistema, acaba sendo uma coisa também inevitável. Claro que é muito mais fácil tu ter atividades físicas não estruturadas que também impactam positivamente no sistema cardiovascular, mas no sistema neuromuscular é muito difícil tu conseguir no dia a dia um estímulo adequado sem fazer um exercício estruturado, né? Talvez uma das poucas alternativas é a prática esportiva, que é uma outra linha que a gente estuda, a gente até não vai, acho que não é o foco de hoje, mas assim, é difícil a gente ter uma boa saúde sem fazer os dois. Basicamente, acho que esse é o recado aí, né? Vinícius, quer complementar alguma coisa aí? Não, acho que tudo que o professor trouxe adquirir essa linha que ele comentou desde do mestrado e do doutorado dele, né? Foi algo que eu sempre me interessei, né? Sempre me interessei também pela questão do treinamento, né? Simultâneo, enfim, treinamento combinado concorrente. E principalmente essa questão que talvez a gente vai comentar mais sobre questões de variáveis do treinamento, já que é aquilo que o profissional, né, de educação física vai estar manipulando de fato dentro de um programa de treinamento. Foi isso que, dentro desse estilo, desse programa, foi onde eu me interessei. Né? E a prática, né, combinada do treinamento de força e do treinamento aeróbico, ela vai, né, promover também esses benefícios oriundos das duas práticas, né? Tendo mais um potencial maior de promover força, né, melhor da funcionalidade, um outro, né, promovendo aí uma melhor aptidão cardio, trabalhando um pouco mais em outras questões de perfil cardiometabólico também.
Mas perfeito que o professor Rodrigo trouxe. E Vinícius, você tem um negócio que eu acho esquisito o nome concorrente. Vocês acham isso também? Eu acho que combinado encaixa muito melhor, né? Quando a gente fala treinamento concorrente, parece que um tá... Né? Isso, o concorrente, ele vem muito de uma questão mais voltada para o alto rendimento, né, que a gente fala, que nem o professor comentou, de efeito de interferência, né, em questões de efeito de interferência, que uma modalidade pode estar sobrepondo o benefício da outra, né, mas quando a gente pensa em uma questão voltada mais para a saúde, que é o caso do nosso artigo, é o caso que a gente estuda ali dentro do grupo, o treinamento combinado, ele se encaixa melhor, né, porque a gente combina, né, dois tipos de intervenção que vão, né, promover benefícios particulares entre elas, né, mas essa questão dos termos, assim, ele é mais atrelado, né? Talvez um mais voltado para o alto rendimento e tendo essa questão de efeitos de interferência, e o outro a gente trazer um pouco mais para o contexto de saúde. Entendi, faz sentido. Não, as questões de termo, assim, por exemplo, né? Tu tem treinamento combinado, treinamento concorrente. O termo clássico é treinamento. O treinamento clássico, original, é treinamento concorrente. Ao longo do tempo, talvez por as pessoas perceberem que soaria melhor um outro termo, acabou, né? Surgindo o termo combinado. A mesma coisa, treinamento de força é o termo clássico, quando a gente vai se referir, né? Mas a gente usa treino resistido, que é uma palavra estranha. O Google traduz para resistência. Seguido, vê os alunos, quando apresentam nas nossas disciplinas um artigo científico traduzido em inglês, eles vêm com o termo resistência, que aqui no Brasil a gente conhece e associa muito mais a um treino de resistência aeróbica, que seria um sinônimo, talvez, do treino cardiorrespiratório. E então, assim, eu acho importante a gente mostrar que existe mais de um termo. Aí cada um aplica o da sua preferência, porque tu mesmo comentou que gosta mais do combinado. Eu aprendi a usar o combinado, por incrível que pareça. Eu estudo treinamento concorrente há aproximadamente 20 anos. E eu usei por muito tempo só concorrente, porque eu achava que ao longo do tempo a gente vai mudando, acho que a gente evolui nisso. Assim, eu procuro hoje tentar apresentar os termos quando a gente vai dar uma aula, até para as pessoas poderem buscar artigos científicos relevantes daquela área. Sim. E se tu não buscar nos dois, né, fica mais complicado, assim. Então, acho que é sempre uma questão interessante, assim, quando alguém traz essas perguntas em relação à terminologia, e é legal escutar o ponto de vista de alguém. Eu já escutei pessoas que não, eu só uso concorrente porque é assim que começou, enfim, acho que é bem interessante, assim. A mesma coisa força e resistido. Tem gente que odeia o termo resistido. Pega pessoas que... enfim, é isso, assim, acho que é interessante. É o seguinte, em relação aos termos ali, eu uso força e treinamento aeróbico. Acabou. Pelo menos para mim tá ok. E quando eu vou falar, eu falo combinado também. Mas aí a questão, acho que, de preferência, que nem o Rodrigo falou, acho que tem que apresentar todos os termos até para ajudar nas buscas aí, enfim. Tanto que na própria busca, né, dos artigos para essa revisão, né, tem que ter esse apanhado de vários termos que dizem a mesma coisa, né, que replicam o mesmo treinamento. Então, treinamento concorrente, treinamento combinado, treinamento simultâneo, treinamento, às vezes, multicomponente, ele entra muito. Então, são vários termos bem semelhantes, assim, que a gente teve que utilizar aí para identificar os artigos, né, que traziam sobre essa temática. E aproveitando, Vinícius, eu gostaria que tu desse um breve resumo aqui do artigo, que tu é primeiro autor, assim, para a gente já entrar nos resultados e até discutir um pouquinho sobre qual a importância desses resultados para a prática clínica. Então, a gente tem, né, de questões específicas de resultados, assim, já partindo desse ponto, a gente tem, assim, o que a gente conseguiu achar dentro dessa análise estatística, que é a meta-análise. A gente conseguiu achar, então, que o treinamento combinado, ele foi eficaz, né, para redução da pressão tanto arterial sistólica e diastólica, né, comparado a uma outra intervenção, uma intervenção controle, né, então essa intervenção controle, os participantes eles não faziam nenhum tipo de intervenção, não tinham nenhum acompanhamento específico, não realizavam nem atividade física, nem exercício físico, e no qual o treinamento, né, combinado mostrou, então, uma redução aí de cerca de 6 milímetros de mercúrio na pressão sistólica, e de 4 milímetros de mercúrio na pressão diastólica em média. Então, esse é o nosso principal resultado, assim, dentro desse artigo. E dentro do artigo, a gente acabou explorando, basicamente, que nem eu comentei antes, as variáveis, né, que estão relacionadas ao treinamento combinado, que é aquilo que a gente acaba prescrevendo, né. Então, quando a gente inclui os estudos dentro de uma revisão sistemática, eles variam muito em questões de clínicas, que a gente chama de... A gente tem questões clínicas e tem questões metodológicas, que influenciam basicamente naquele resultado que a gente acha dentro da meta-análise.
Então a gente acabou explorando algumas variáveis, não só do treino, mas também variáveis clínicas, para ver o que né, realmente influenciava naquela estimativa de efeito que a gente achou, né, de redução para as duas variáveis. E aí a gente encontrou, então, que dentro das variáveis que envolvem o treino, né, o treinamento em si, a gente acabou encontrando que o treinamento, a intensidade que é realizada no treinamento de força e as séries que eram realizadas dentro do treinamento de força naquele programa de treinamento foram possíveis, né, influenciadores, né, possíveis modificadores daquele efeito, produzindo, então, uma maior ou não redução da pressão arterial. Além disso, isso para a pressão arterial sistólica. Já para a pressão arterial diastólica, a gente encontrou, né, que apenas a intensidade do treinamento resistido foi um influenciador na redução da pressão arterial. E quando a gente investigou também questões mais clínicas, né, parece que o valor inicial de pressão arterial, né, então lá medido lá a pré-intervenção, né, quanto maior fosse aquele valor de pressão arterial inicial, maior seria então a responsividade que aquele participante, né, então maior seria então basicamente a alteração, né, ou redução que esses participantes teriam após a intervenção. Então, a gente, dentro de uma questão mais metodológica, a gente fez uma análise de regressão com apenas univariável, e a gente juntou aquelas variáveis que mostraram significância na univariável e juntou dentro do modelo estatístico, né, dentro dessa meta-regressão, para identificar quais variáveis realmente, né, influenciavam na redução da pressão arterial ou não. Acho que dentro dos resultados eles nos trazem isso. Além disso, a gente tem também análises assim, de subgrupo, né, avaliando também questões de métodos de aferição de pressão arterial. Né? A gente sabe que a gente tem diferentes métodos para aferir a pressão arterial, que eles variam, então, a gente encontrou, né, que variou nessas questões de resultados. A gente encontrou que para a pressão arterial sistólica, apenas aqueles estudos que avaliaram a pressão arterial sistólica pelo método oscilométrico, né, ou seja, aquele método mais usual, né, foi onde foi encontrada redução. Já para os métodos utilizados como o método auscultatório e a monitorização ambulatorial, não encontrou diferença. E para a pressão diastólica, tanto o método oscilométrico quanto o auscultatório houve, né, essa diferença, mas já para mapa, enfim, não foi encontrada essa diferença. Eu queria ouvir de vocês, assim, o que significa, assim, na prática clínica, por exemplo, uma redução de 6,4 na sistólica e 3,7 em média na diastólica, para desfechos primordiais, como, por exemplo, mortalidade, número de hospitalizações e coisas do gênero. E já queria, na sequência, falar sobre os métodos. O que essa diferença de métodos de medida de pressão arterial pode influenciar, por exemplo, nesse resultado? Né? Em questões de magnitude, né, de redução, né, a gente tem vários níveis de magnitude de redução, mas parece que essa magnitude, né, de redução, ela é capaz aí de promover, né, no caso, reduzir, né, questões de 13%, provavelmente, que a gente até traz dentro da discussão, né, morte cardiovascular, insuficiência cardíaca, questões mais de infarto do miocárdio. Então, essa questão de redução, né, essa redução, né, da pressão arterial, tem essa capacidade aí de promover, né, menores desfechos relacionados à saúde cardiovascular. Qualquer estratégia de controle pressórico, ela visa atingir níveis inferiores de pressão ao que o indivíduo com hipertensão se apresenta, porque a gente sabe que esses níveis aumentados, sustentados, estão associados a risco aumentado de morte por doença cardiovascular e por outras doenças crônicas e também por qualquer causa. Então, o desfecho duro que a gente discute é isso, mas claro que isso, assim, é distante, né, a gente simplesmente dizer que a pessoa vai fazer o exercício e reduzir, isso vai acontecer. Mas de maneira mais epidemiológica, a gente deveria ter estratégias que sustentam esses valores à nossa população. Então, isso eu acho que é uma coisa importante, assim, da gente pontuar. Uma coisa que, assim, hoje tem uns estudos bem interessantes, assim, já fazendo através de algum desses modelos estatísticos mais avançados,
comparando, né, o potencial de uma estratégia não farmacológica como o exercício versus o fármaco. Acho que o exercício, no contexto dos indivíduos que já estão em uso de medicamento antihipertensivo, ele também é super relevante, né? A gente tem, mesmo em pessoas com valores de pressão arterial de repouso adequados a partir do uso de medicamento, o exercício também parece conseguir responder, embora a gente, e vários outros autores também já tinham encontrado isso, é um dos resultados que a gente tem aí, que obviamente, enquanto maior for o teu valor de entrada no início do tratamento, mais fácil é da tua pressão reduzir. Então, se tem um lado bom da pessoa estar com a pressão descompensada, é que ela é mais responsiva ao tratamento. Claro que isso não é uma coisa boa, né? Mas a gente tem muito mais chance de conseguir que a nossa estratégia de treinamento seja eficaz numa pessoa que tem a pressão mais elevada no início do programa. Então, isso é uma coisa, né, que já é bem batido, assim, né? Não é, o nosso artigo não é o primeiro nem o segundo que mostra isso, mas ele também, né, confirma isso, de que é importante, né, para que a gente entenda o potencial efeito do exercício, que a gente saiba como é que essa pessoa está começando, né? O exercício é responsável, inclusive, em pessoas com hipertensão resistente, que são aquelas que já usam vários fármacos, né, e ainda assim não estão conseguindo atingir os níveis adequados. Por outro lado, que aí acho que complementa a tua segunda pergunta, a gente não tem evidência de que o exercício funciona, evidência robusta de que o exercício funciona quando eu avalio o desfecho de pressão arterial com o método padrão ouro, que é o monitoramento ambulatorial de pressão arterial, a BAPA lá das 24 horas. Claro que a medida casual é bem aceita e é utilizada no contexto clínico, mas a gente sabe que ela tem várias falhas, e se a gente considerar que os estudos de exercício usam um N pequeno, eles têm, muitas vezes, o próprio método de aferição da medida casual, ele é descrito de maneira pobre. Então a gente vai para a qualidade dos estudos que são incluídos, por exemplo, numa meta-análise, a gente ainda precisa de mais evidência para solidificar o papel do exercício no contexto do manejo da hipertensão. Então, assim, o nosso estudo, né, e outros já tinham encontrado, mas certamente é uma coisa que nos inquieta muito, é que a gente não consegue, na maioria dos estudos, dos ensaios clínicos, benefícios no desfecho avaliado através de mapa, né? Então, por exemplo, assim, o que a gente sabe? Se a gente for dar um zoom ali no que tem de ensaio clínico randomizado, né, com uma duração de pelo menos 4, 6, 8 semanas, o próprio treinamento de força, o nível de evidência despenca. Quando eu vou olhar os estudos com mapa, né? Tu tem alguns estudos positivos com treinamento de força, porque isso é outra discussão, né? Se eu não gosto de fazer os dois, para qual que eu vou priorizar? Então, ainda até que se prove o contrário, a evidência é muito, muito mais robusta para o treinamento aeróbico do que para o treinamento de força. No treinamento combinado, por incrível que pareça, também tem pouca evidência. Então, assim, quando a gente olha para os estudos de medida casual, tem mais evidência, mas eu acho que o caminho, assim, eu acho que uma revisão sistemática com meta-análise, independente de ter uma meta-regressão, ela deveria servir para um grupo de pesquisa, e é o que pelo menos o nosso grupo tenta fazer, para guiar a condução de novos estudos. E a gente não tem nenhuma dúvida que todos os pesquisadores que gostam de trabalhar com exercício de pressão arterial deveriam focar em fazer novos ensaios clínicos, de preferência maiores, com mais poder, e que o desfecho primário seja a pressão arterial e que ele seja avaliado através da mapa. Então, assim, tu ter a medida ao longo de 24 horas torna o teu nível de evidência muito mais robusto, porque tu não tem hipertensão mascarada, tu não tem hipertensão do jaleco branco, tu identifica hipertensão noturna, tu tem aquela casualidade de bem no dia da avaliação, se a tua amostra é pequena, 3, 4 indivíduos que têm um comportamento não regular nas duas medidas, né, no início e no fim da intervenção, podem impactar o teu resultado da análise estatística. Então a gente precisa certamente aumentar o tamanho das amostras dos nossos estudos, que tem muito pouco estudo original, com um método bem controlado, com amostra grande, e a gente precisa avaliar desfecho através de monitorização ambulatorial de pressão arterial. Então, não sei se com isso respondi a pergunta, Douglas, assim, né? Mas eu imagino que nos próximos anos, né, o foco de estudos originais deva ser isso aí, e as revisões temáticas com meta-análise nos guiam para esses próximos estudos. Porque talvez a grande limitação dessas revisões, inclusive as que a gente faz, ou de qualquer outro grupo, é que elas tendem a amplificar alguns
resultados que nem sempre foram bem descritos nos estudos originais, né? A gente não tem muito mais filtro, né? Acho que o Vini pode comentar um pouco da qualidade dos estudos que a gente incluiu na nossa revisão aí para talvez ratificar isso que eu estou comentando. E, Rodrigo, tu levanta uma questão bem interessante, que assim, a revisão sistemática ela vai nos auxiliar, vai nos dar uma direção, vai nos nortear para ver questões relacionadas à metodologia que a gente pode melhorar e ter uma resposta muito mais próxima da verdade, né? E aproveitando já, tu falou de fazer medidas não pontuais, mas medidas ao longo do tempo ali, né? Como o mapa, por exemplo. O grupo de vocês está estudando está fazendo algum tipo de estudo voltado mais a essas medidas com o mapa, por exemplo? A gente tem, né? Na verdade, assim, a gente acho que gastou a linha de estudo. A gente começou estudando o efeito agudo da sessão, que é um fenômeno que a gente chama de hipotensão pós-exercício. A gente mapeou esse fenômeno com diferentes tipos de exercício. A gente ampliou isso por uma linha que realmente a gente acha que é bem promissora, que é a parte de esporte recreacional. Porque por mais que nós, né, da área da educação física, a gente goste de treinamento físico estruturado, mas quando a gente olha para dados populacionais, a população não adere da forma adequada para o treinamento, né? Tem muita barreira, né? Que isso a gente pode falar num outro momento, mas são muitas, né? E por outro lado, o esporte é uma coisa que ele é inserido na nossa vida desde sempre. Então a gente tem o esporte, a gente começa brincando, daí a gente vê o esporte na TV, a gente vê o esporte no contexto escolar, a gente tem aula de educação física, e é difícil alguma criança, algum adolescente que teve um bom estímulo, que ele não gosta de fazer alguma coisa na linha esportiva. E quando eu olho para a demanda fisiológica do esporte, quando eu começo a avaliar quais são as estratégias de exercício que funcionam mais, isso tem uma relação direta com o impacto fisiológico que cada tipo de exercício consegue gerar nos sistemas que estão, digamos assim, que estão alterados pela patologia, né? E nesse sentido, vários tipos de treinamento, de prática esportiva têm esse potencial. Então hoje, né, a gente tem um mapeamento desse efeito hipotensor de uma única sessão. Então se acredita, né, que quem responde positivamente a uma única sessão de exercício com redução de pressão tem muito mais probabilidade de responder cronicamente a uma intervenção. Então essa relação de hipotensão pós-exercício com efeito crônico, ela existe. A gente tem estudos com o mapa, né, avaliando então esse efeito agudo com a monitorização de 24 horas, que seria também o padrão ouro para esse tipo de estudo. A gente tem com o treinamento aeróbico, treinamento de força, treinamento combinado e esporte recreacional. A gente tem já estudo com os 4, com o mapa. Nos nossos estudos, e quando a gente vai olhar para a literatura, tirando o esporte recreacional, que acredito que a gente seja pioneiro nessa linha, mas olhando aeróbico, combinado e força, o aeróbico aparentemente funciona mais que o combinado e força mesmo, e o esporte recreacional nos nossos estudos funciona tanto, pelo menos tanto, quanto o aeróbico. Então a gente tem magnitude de redução da prática esportiva próxima do treinamento aeróbico com esse potencial. Então, obviamente, a gente não está fechando as portas para seguir estudando hipotensão pós-exercício, tem muita coisa de mecanismo que dá para estudar ainda, que pode ser melhorado, mas a nossa próxima etapa é levar essas nossas hipóteses agudas por efeito crônico. E atualmente a gente tem 2 ensaios clínicos, né, em paralelo, em andamento, né, um que foca no treinamento combinado, avaliar se de fato a hipotensão pós-exercício é o fenômeno principal, eu fazendo uma mesma quantidade de exercício semanal, mas com frequências semanais diferentes, isso em teoria poderia levar a um resultado diferente. Então, se eu considerar que esse efeito somático de cada sessão influencia, fazer o mesmo treino em mais dias por semana poderia ter um efeito adicional. Então essa é a nossa hipótese desse estudo. Ele está mais ou menos aí, a gente tem uma amostra próxima de 100 participantes, né, para incluir nesse estudo. E a gente já incluiu aproximadamente aí 40, né, Vini? Se eu não me engano, até parte do doutorado do Vinícius e de mais um outro estudante do nosso grupo está relacionado a esse estudo. E na área de esporte recreacional, a gente amplificou, né? A gente usa o beach tênis como esporte inicial dos nossos estudos. Não é que a gente é defensor só do beach tênis, mas é um dos esportes mais fáceis de se praticar. Ele é um esporte que tem uma popularidade entre a população mais velha aqui, pelo menos no Rio Grande do Sul, e sei que no Brasil, de maneira geral, muito, muito alta, justamente por ele ser fácil de jogar. Então a gente tem esse outro ensaio clínico, né, em paralelo, que visa avaliar, então, os efeitos de uma intervenção com beach tênis. Nesse é comparado a um grupo controle tradicional, já que é a primeira vez que a gente está estudando isso,
com desfecho também primário de mapa, né? Então, esses 2 estudos, desfecho primário é mapa, a gente tem outros desfechos envolvidos no estudo que a gente quer entender também, mas todo o desenvolvimento dos 2 estudos, eles são voltados para a pressão arterial. Então, não sei se com isso respondi a pergunta aí, Douglas, mas a gente tem, então, essa linha aí bastante presente aí no nosso grupo de pesquisa. Uma coisa interessante do estudo de vocês, que quando eu vou conversar com outros profissionais, até eu trabalho dando aula na graduação, e quando você vai trazer revisões e sobre exercício e hipertensão, o pessoal fica assustado quando a gente vê resultados que aumentos de volume e intensidade têm efeitos mais hipotensivos, né? O pessoal, nossa, a pessoa tem medo de matar, né, o aluno lá, o paciente, né, o cliente, aumentando a intensidade. E é muito interessante que o estudo de vocês também vai nessa direção com relação à intensidade, né? Claro que, de regra, assim, né, Yuri, a gente tem que entender que, querendo ou não, a análise que a gente faz, ela é uma análise explorativa, assim, né, de entendimento de variáveis, enfim, de entender o que pode ou não tá influenciando, né? Uhum. Mas, claro que a gente tem dentro do contexto, no contexto profissional, até se tu vai ver na média de idade dos participantes que foram incluídos nesse estudo, eles têm uma idade de 60 anos. Uhum. A gente tem um receio, geralmente, de talvez, dentro de um programa de treinamento, tá fazendo incrementos, assim, de intensidade, né, de aumento de volume, enfim. E dentro da análise que a gente acabou fazendo, né, de meta-regressão, parece que aquelas variáveis, né, do treinamento de força, né, possivelmente poderiam trazer uma maior responsividade, né, dentro da pressão arterial, mas embora isso seja uma coisa muito mais explorativa e a gente ainda carece, assim, de mais estudos que realmente, né, verifiquem, mais ensaios clínicos que realmente verifiquem, né, essas questões de variáveis do treinamento. Tanto que ou nos nossos estudos, né, que a gente está fazendo, que nem o professor comentou, a gente tem essa questão de frequência, né? Então, as pessoas fazem a mesma quantidade de treino, mas elas fazem frequências semanais diferentes. Então, isso já começa a partir daí que a gente está elaborando mais ensaios clínicos, para a gente realmente, né, ver se realmente essas variáveis do treinamento, elas são capazes de promover essas reduções ou não, né, da pressão, na pressão arterial. Enfim, que nem a revisão sistemática, ela traz um apanhado geral, traz novas hipóteses, né, principalmente, né, acho que isso é importante, traz as lacunas que a gente tem que estar preenchendo. Então, a ideia da revisão sistemática, né, eu fiz a revisão sistemática no TCC, fiz uma revisão sistemática no meu mestrado. Então, eu sempre tive a ideia que a revisão sistemática ela não traz a verdade pura, ela traz basicamente, né, um contexto de a gente entender o que tem de lacuna, entender o que a gente tem de ensaio clínico. Eu confesso, assim, que quando eu fiz as revisões temáticas, eu consegui ter muito mais ideia do que a gente tem de estudo, tudo que a gente tem de ensaio clínico, tudo que a gente pode estar melhorando nos próximos estudos, né? Então, a gente consegue trazer novas hipóteses, né? Quem sabe a gente está vendo se realmente, né, a intensidade de treinamento de força, ela influencia, se aumentar mais séries, ela vai estar influenciando mais, né, dentro de um programa de treinamento combinado. Enfim, acho que isso é o mais importante, assim, a gente trazer essas ideias, né, para a gente ter mais ensaios clínicos aí robustos mostrando isso. Que eu acho que essa questão também que o Yuri comentou, né, o medo de se prescrever exercício para um indivíduo sob maior risco cardiovascular, isso é uma realidade. E na verdade, assim, tem muita informação que é distorcida, né? Porque, por exemplo, no nosso estudo aí, os resultados desse estudo mostram que treinar em intensidade maior é uma coisa boa, né? A gente teria mais chances de ter sucesso treinando em intensidade maior. Então, eu não preciso com isso começar treinando no primeiro mês nessa intensidade. Então, a gente tem também, né, estudos que envolvam progressão de treino, periodização, né, como sendo lacunas importantes também na área clínica como um todo, né? Se estuda muito pouco periodização na área clínica, que é outra coisa que eu acho que nos próximos anos aí vai aparecer mais. Mas é importante entender que a variável intensidade, ela não está atrelada ao volume. Então, por exemplo, né, muitas vezes as pessoas acham que sempre o treino de alta intensidade, falando de força especialmente, ele é um treino que promove maior risco cardiovascular. Quando, na verdade, ele tem que ser casado a um volume para eu identificar o risco daquela sessão. Então, eu posso fazer uma série muito curta, 80% de RM, eu não preciso fazer todas as repetições que eu consigo fazer até a falha, aquela série. E essa série de maior intensidade,
poder ser mais segura agudamente para o indivíduo cardiopata, por exemplo, indivíduo com hipertensão, do que uma série talvez em intensidade menor, mas que eu vou até a exaustão. Então, hoje, né, na área clínica, assim, cada vez menos a gente faz uso de séries até a falha, porque a gente sabe que independente da carga que eu estou fazendo o exercício, então eu considero uma carga absoluta de 50 quilos, o aumento de sobrecarga cardiovascular na sessão vai ser proporcional à duração dessa série. E aí essas comparações de intensidades diferentes, se eu tiver o mesmo volume, então obviamente se eu treinar 50, 60, 70, 80% de 1RM e fizer sempre 8 repetições, o treino de 80 gera mais sobrecarga. Mas se eu considerar que o treino de 80 eu posso fazer 3 repetições talvez e ter o benefício neuromuscular que eu preciso, e talvez o de 50 eu preciso fazer 15, eu passo a ter um cenário que nem sempre a intensidade maior é a estratégia mais arriscada. Então a gente tem essa busca constante de estratégias que sejam eficazes, né, para o desfecho que a gente quer, e ao mesmo tempo sejam seguras, considerando que existe um risco inerente de qualquer atividade física no sistema cardiovascular. Né? Faço atividade física, o meu débito cardíaco aumenta. Então isso qualquer sessão de exercício aí vai ocorrer. Então essas infinitas combinações que ainda assim, aí tem um mundo de coisa para se explorar, né, em termos de do que é mais seguro, do que funciona e ao mesmo tempo é seguro, mas eu acho que aí entra a disciplina mãe que a gente tem, que é a fisiologia do exercício, a gente sempre criar as nossas hipóteses, as nossas estratégias de prescrição com base nisso. É muito legal, juntando isso que você falou, o Vinícius falou, né, o Vinícius comentou que a revisão sistemática não traz verdade, eu concordo bastante com isso com ele. Eu penso assim na revisão sistemática como se fosse uma bússola que apontou um norte. Falou, galera, vocês estão de costas, vamos olhar para lá todo mundo que lá é o norte, né? E vamos olhar nessa direção, vamos ver o que tá acontecendo aqui, né? E é muito legal trazer esses estudos, principalmente no caso de vocês, né? Que às vezes vão até contra o senso comum, né? O senso comum porque eu pensei nessa pergunta porque recentemente eu estava treinando, só fazendo um comentário rápido, aí tinha um aluno lá. E aí ele tava comentando que ele atendeu uma personal que era hipertensa, e ele, medo de fazer alguma coisa errada, eu vou dar um peso bem levinho pra ela, e vou deixar ali, sabe? Aí, na minha cabeça, eu falei, cara, você pode estar enrolando tua aluna aí, né? Ela podia estar tentando uma carga maior e trazer um resultado mais rápido, né? Otimizar o tempo do treino, sei lá, né? Bom, estamos aqui perto do nosso horário. Douglas, quer comentar mais alguma coisa? Eu acho o seguinte, a gente podia aproveitar o momento e da parte de pesquisa para a clínica, assim, fazer essa transição, né? O que lá no final, na ponta, lá, que nem diz o nosso amigo Rafa, no chão de fábrica, o que isso muda, o que isso acrescenta no chão de fábrica, assim? Particularmente, eu acho que as revisões temáticas, elas acrescentam o norte, que todo mundo aqui já comentou. Elas acrescentam para quem nunca estudou aquele assunto, para quem pegou o primeiro paciente lá com hipertensão e não sabe por onde começar a prescrição, não tem insegurança em relação a qual estratégia é a mais interessante, ele vai fazer uso disso. Eu acho que para quem já estuda há mais tempo, muitas vezes tu pode embasar tua prescrição com base talvez em 1 ou 2 bons ensaios clínicos que tu sabe que tem qualidade metodológica mais confiável, porque a gente sabe que a revisão tem esse problema de amplificar talvez estudos de má qualidade. A gente achou ali, então, né, nas ferramentas que a gente consegue avaliar a qualidade dos estudos, a gente vê que tem estudos bons, mas tem estudos ruins. Isso que a realidade, a maioria das revisões temáticas com meta-análise da área de exercício. Mas eu acho que a revisão, ela substitui o que por muito tempo a gente se embasou em livros, por exemplo, para estudar, que o livro era muito defasado, tinha um ponto de vista bastante enviesado do autor do livro, e por muito tempo a gente embasou prescrições em livros, né? Se vocês considerarem isso. Então eu acho que o exercício baseado em evidência é uma coisa que tem que ser disseminada entre quem não está na área da pesquisa. Que eu acho que esse é o desafio que a gente tem. A gente que é pesquisador, mas, por exemplo, no nosso grupo, por característica, talvez pela minha, que fiquei mais de 15 anos trabalhando aí no mercado de trabalho, eu tenho muitos alunos com esse perfil também. O Vini é um deles, né? Mas a gente tem hoje aí, né? O nosso grupo tem 6 doutorandos e 2 mestrandos, e praticamente todos eles transitam no mercado de trabalho.
ou estavam transitando até começar o seu período. Então a gente tem que disseminar isso, que na verdade talvez daqui a um ano a conduta tenha que mudar, porque se sair um dado que é mais robusto, a gente tem que estar aberto para mudar. A gente não pode ser torcedor do que a gente acredita, né? A gente tem que ser um profissional de saúde que aplica a melhor ciência, né? Porque a ciência não garante nada, ela só aumenta a probabilidade. Então, em algum momento, a nossa prática profissional vai complementar a ciência e talvez trazer boas questões de pesquisa para a ciência. Em vários momentos, a ciência vai complementar a nossa prática profissional e vai nos dar essa possibilidade de aumentar o sucesso da nossa prescrição e reduzir o risco, que é uma coisa muito importante. Eu acho que o exercício baseado em evidência na área clínica, ele ajuda muito a reduzir risco, né? A gente pega um estudo desse, ele não está dizendo que eu não posso treinar bem pouquinho e isso funcionar. Ele só está dando um caminho, talvez, para onde eu devo fazer essa prescrição. Mas não tenho dúvida que pouco treino normalmente funciona para quem está começando. E, enfim, acho que é uma das coisas aí que eu teria para apontar. Vini aí, quer comentar alguma coisa? Não, acho que é isso mesmo. A ideia, né, da revisão, enfim, do que a gente consegue trazer. Se, por exemplo, o profissional está buscando uma evidência, né, relacionada ao treinamento combinado em redução de pressão arterial, essa revisão ela traz aqueles potencialmente quase todos os estudos relevantes sobre o assunto. Então, tu consegue, em vez de tu procurar um por um, a revisão vai te trazer todos aqueles estudos. Tu consegue, dentro da revisão, entender quais são aqueles estudos que, né, têm uma potencial maior qualidade, enfim, né, de estudos, entender um pouquinho mais como é que foi feito, então, basicamente, em média, como é que foi realizado as intervenções, consegue ver um pouco mais dos resultados, e aí sim, né, o próprio profissional ir atrás, né, daqueles estudos, dos próprios ensaios clínicos que entraram dentro da revisão, e absorver, né, e averiguar melhor, né, essas questões dentro dos ensaios, questão de como foi prescrito, né, como é que funcionou toda a intervenção, e aí sim pensar também, né, para trazer para a prática, vamos dizer assim, né, tu consegue explorar mais, assim. E só uma coisa, assim, que para o nosso grupo é um desafio, né, a gente está tentando isso, já faz uns 2 anos desde que a gente tem nossa rede social ali, pegou o período da pandemia, a gente tem que falar uma língua mais simples, né, do que a gente faz de estudo científico. Claro que no mundo ideal todo mundo deveria saber ler e interpretar os nossos estudos científicos, né, uma formação de excelência, mas que isso deveria começar a mudar lá na base. As pessoas têm que chegar no curso superior já com uma base boa, né, com capacidade de leitura em língua estrangeira, né, e assim vai indo. Não tendo isso, a gente tem um desafio, né, para levar esse dado para que mais profissionais entendam o que a gente está fazendo aqui, de ter um conteúdo de qualidade adaptado à linguagem mais leiga. Eu acho que é a proposta de várias das ações, inclusive de vocês aqui, né? E isso é um exercício constante, né? Quais são as melhores estratégias de transformar esse artigo pesado, aí, cheio de terminologia que nem mesmo, às vezes, as pessoas da nossa área entendem, num recado, de uma forma que a pessoa consiga aplicar isso no seu dia a dia, né? Claro que o podcast é um excelente momento, um perfil de rede social, no nosso grupo lá, a gente tem um dos outros estudantes lá que fez umas coisas bem legais com os nossos estudos, criou lá um videozinho, né? Tentou desmembrar, começou a fuçar nesses programas de... Legal. Enfim, a gente está constantemente buscando isso e, obviamente, né... Eu não considero uma pessoa velha, mas eu já não sou tão jovem. O Vini ainda é um cara jovem aí, que é mais atualizado. O Vini é um cara que tem uma trajetória muito rápida, assim, né? E a geração mais nova vive muito mais isso. Então, tem vindo algumas ideias boas, né? De quem lida mais com isso. A gente tenta, com o nosso perfil, seguir alguns perfis também que a gente acha que é interessante. Não só em termos de conteúdo, mas às vezes não tem nada a ver com a nossa área, mas ele é interessante na forma como ele dissemina aquele resultado. Dá bastante trabalho, né? As pessoas às vezes não percebem, mas eu cito aí esses que a gente tem, esses 3, pelo menos, de artigos que a gente fez no nosso grupo aí, que foi o Leandro que conduziu, que é o nosso doutorando. Dá uma trabalheira tu fazer, né? Tu pegar, desmembrar isso e quebra-cabeças, aí um revisa o termo, a gente tem que pensar que quem está lendo aquilo ali não é uma pessoa que lê o artigo, mas a gente tem que instigar a pessoa a querer ler o artigo também. Então, assim, é um desafio constante, né? Acho que vocês devem viver bastante isso também, assim, né? Tu, Yuri, aí, que deve se debater bastante com isso, certamente, aí no
Eu acho, podcast. Rodrigo, que você tinha que pegar o Vinícius, como você falou aí que ele é a mais nova aí do laboratório, ele tinha que fazer a dancinha do TikTok explicando o teu artigo. Aí... Tá bem na moda mesmo. Aí, concordou, aí, ó. O Vini é zagueiro, ele não é atacante. O Vini é zagueiro, é duro. Zagueiro, sabe que o zagueiro, ele é grande, é pesado. Não vai dar então, certo, mas vamos né? lá. Não sei. Acho que não. Fica um desafio aí, né? Mas o Vini é camisa 3, né, Vini? Não é que balança, não vai pra... Mas vamos ver, vamos lá. Fica lançado o desafio aí. Se vocês verem daqui a alguns meses... A gente pode usar outras estratégias, né? A gente pode usar outras estratégias. Tá tirando o corpo fora aí, ó. Acho que dá pra usar outras aí. Legal. Bom, gente, então, não sei se a Deise vai conseguir voltar, mas eu já queria agradecer a presença de vocês. Sei que o horário de vocês é corrido para vir fazer essa divulgação aqui, que é muito importante. Então, agradecer Douglas, Rodrigo, Vinícius, Deise. Se vocês quiserem deixar uma última palavra, principalmente os autores, se vocês quiserem deixar a rede social, quem quiser entrar em contato com vocês, conversar alguma coisa, perguntar, aproveita esse espacinho aí final para vocês se divulgarem também. Fiquem à vontade, pessoal. Eu falo depois deixa tu encerrar, tá, Vini? Já que tu é o primeiro autor do artigo, aí tu pode fazer, tá? O cara mais jovem, mais bem apessoado. Bom, pessoal, então só agradecer o convite, né? Para nós é uma satisfação a gente poder falar do que a gente faz no dia a dia, do que a gente gosta, né? Obviamente o artigo permite que a gente divulgue também o que o nosso grupo faz, e acho que a gente tem esse papel constante de aproximar a ciência e prática, que eu acho que é a linha de pensamento de todos os pesquisadores aí do nosso grupo, e que essa ideia seja cada vez mais disseminada. Quem quiser acompanhar o nosso trabalho, né, além dos canais tradicionais, né, que a universidade fornece, a gente tem o nosso Instagram, que é o @get.hcpa, é get.hcpa. Então, vocês podem seguir a gente no Instagram, né? A gente tem Então, às vezes melhora a frequência das publicações, às vezes reduz quando a demanda aumenta. A gente está com um monte de trabalho em função desses ensaios clínicos. Mas só agradecer aí uma satisfação, agradecer em nome aí do Yuri, da Deise, agradecer a parceria do Douglas aí, que é amigo aí de mais tempo. A barba está cada vez maior, né, Douglas? Está grande a barba. Mas é isso. Obrigado aí e espero que a gente possa aí conversar outras vezes. Não, eu só queria agradecer, né, o convite aí, agradecer o professor Will, a professora Deise, né, Douglas, a participação de todo mundo. Foi um prazer estar aqui comentando um pouco mais desse trabalho que parece fácil de fazer, mas não foi fácil, né, exigiu bastante leitura, mas feliz de estar divulgando o trabalho, o que a gente vem fazendo dentro do nosso grupo aí. Muito, muito obrigado. Valeu, então. Obrigado aí pela participação de todos. E, ó, Vinícius, estamos esperando aí a dancinha do TikTok. A galera nas redes vai cobrar, hein? Eu vou ficar enchendo o saco do pessoal Vamos puxar hashtag. Pode crer. Beleza, valeu. Então ficamos por aqui. Ficha técnica do programa. A apresentação foi feita pelos professores Yuri, professora Deise, professor Douglas, professor Rodrigo e professor Vinícius. A produção desse programa foi feita por mim e pela Deise Mota. A edição deste podcast foi feita por mim. As artes da capa foram produzidas pela Ana Luísa Lopes. A música de abertura ela é composta pelo meu amigo Anderson Botega e as vozes da introdução são do Diogo Bob e do Marlo Sanuto. O 4 de 15 faz parte do Portal Deviante, que é o maior portal brasileiro de divulgação científica em formato de podcast. Se você gosta de ciência e de podcast, certeza que você vai achar uma coisa legal para ouvir lá. Fiquem bem e até o próximo episódio.